Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hora de Codar. Hoje a gente vai criar um projeto do zero, um projeto to do com as tecnologias base da web, HTML, CSS, JavaScript, para aprender muito sobre elas. Então a gente vai aprender a estruturação de projetos, estilização de elementos e também JavaScript com eventos, DOM, funções e muito mais. Esse projeto é lá da comunidade Hora de Codar. Lá ele está 100% completo e aqui eu vou trazer uma versão um pouco reduzida dele para a gente focar no que foi proposto no vídeo, que é criar um to-do, um projeto to-do com JavaScript puro. Lá na comunidade a gente vai fazer outras funcionalidades mais avançadas, como busca, filtro, persistir os dados na local storage, enfim, projeto super massa para exercitar esses fundamentos da web. O link para inscrição na comunidade está aqui embaixo, ela está com inscrições abertas. Tu já pode se matricular lá, fazer nossos cursos e participar da comunidade Hora de Codar. E é claro, né? Se tu curtiu o conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like que me ajuda muito. Então chega de enrolação e bora pro projeto. Fala galera! Hoje a gente vai criar mais um projeto aqui na comunidade Hora de Codar, que é o To Do avançado, beleza? E ele tem um objetivo muito interessante. Todos os projetos aqui, eles vão ter algum objetivo principal. Qual é desse aqui? Além da gente aprender HTML, CSS e JavaScript a fundo em um projeto totalmente prático, a gente vai estar também adquirindo conhecimentos para depois trabalhar com frameworks de JavaScript, React, Vue e Angular. Então, várias das funcionalidades que a gente aplicar aqui, a gente também vai ver nesses frameworks, só que de forma mais abstraída. Por isso que eu julgo extremamente necessário a gente aprender a fazer essas coisas manualmente primeiro e depois a gente utilizar as ferramentas que já têm as coisas mais prontas, tá? Então, esse é o nosso grande objetivo. Eu escolhi um projeto de to-do porque ele abstrai um pouco da regra de negócios e foca no código. Mas ele não é um to-do qualquer, né? A gente não tem apenas a criação e remoção de tarefa, completar tarefa, né? Que são ações muito básicas até. A gente aqui vai fazer, além dessas ações, então eu posso adicionar nova tarefa. Eu vou poder completar e descompletar a tarefa. Eu vou poder editar a tarefa, beleza? Eu vou poder excluir uma tarefa. E isso aqui seria o fluxo do to-do convencional, certo? Mas eu fui além, eu coloquei mais funcionalidades para vocês aprenderem outros recursos que são interessantes, como a busca. Então a gente vai aprender a criar uma busca aqui totalmente com JavaScript puro, para replicar aqui os itens que aparecem no to-do. A gente vai criar um filtro, que vai filtrar em tarefas feitas a fazer e todas, tá? Isso aqui também é super importante aprender. E, por último, eu vou salvar todos esses dados aqui, né? Tudo que a gente fizer de operação que vai alterar, deletar, adicionar dado na local storage. Então a gente vai trabalhar com local storage bastante também nesse projeto. Então ele vai muito além dos to-dos que vocês já fizeram em outras linguagens, em outros cursos, beleza, galera? Então por isso que esse aqui é tão importante. Vocês podem ver, se eu adiciono uma nova tarefa aqui e recarrego, ele salva o meu progresso. Ó, eu nunca perco. Por quê? Porque está tudo salvo na local storage. Podem ver, os dados estão salvos aqui. Então a gente vai aprender a manusear a local storage também com esse projeto, tá? Então essa é a apresentação dele, é isso que a gente vai construir. Agora bora aí criar os arquivos iniciais, a estrutura inicial que a gente precisa para fazer esse projeto. Então galera, estou com o meu VS Code aberto aqui, novinho em folha, sem nenhum arquivo criado. Reservei uma pasta em branco para criar o nosso projeto to do, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar a estrutura inicial desse cara. A gente vai ter uma pasta para CSS, uma pasta para JavaScript e uma pasta para imagem. Lembrando que todo o código de apoio, caso dê algum erro aí no projeto, está aqui também linkado nas aulas, tá? Então, dá uma conferida lá se ocorreu algum bug, ou também, se tu quer pegar a imagem do projeto ou alguma parte que tu não queira programar de fato, tá? Por exemplo, agora eu vou arrastar a imagem aqui para dentro dessa pasta. Estou puxando meu background aqui, eu vou colocar na pasta IMG. Mas aqui vai um adendo também, galera. Façam pequenas modificações do projeto para ele se tornar exclusivamente teu. Isso aí vai
dar mais valor para os recrutadores e também para as lideranças técnicas que forem entrevistar vocês futuramente, tá? A gente tem o index.html aqui, que é o nosso arquivo base, e aqui no index.html eu vou digitar exclamação tab. Eu tenho aqui a inicialização de uma estrutura HTML que a gente tem para qualquer projeto. Vou colocar o nome do projeto aqui no title e eu vou linkar também os arquivos que eu preciso dele. Tem que criar primeiro styles.css na pastinha de CSS, scripts.js na pastinha de JavaScript. Então aqui a gente vai dar um link .css tab css barra styles.css. A gente vai botar um script .src, vou botar js scripts.js. Como aqui a gente vai ter um trabalho com DOM, a gente vai manipular elementos e eventos na tela, eu vou colocar o atributo defer aqui. Esse atributo vai fazer com que os arquivos carreguem após o HTML, não gerando erros de elementos não inicializados ainda, tá? Isso era resolvido antes colocando o JavaScript no fim do body. Com esse atributo a gente não precisa mais disso, tá? Além disso aqui a gente vai precisar de uma biblioteca de ícones. Eu vou utilizar a font awesome, beleza? Então vamos pegar ela na internet aqui. Como é que tu vai fazer para procurar a font awesome? Basta digitar font awesome, tá? CDN.js. Então digitando isso aqui, ó, entrando nessa pesquisa aqui, a gente tem um servidor de CDN que nos dá o font awesome para a gente utilizar. Então eu vou clicar aqui, ó, nesse ícone, na última versão, esse laranjinha aqui, nesse ícone de código, que é a tag do link. Então eu venho aqui e colo aqui embaixo. Aí a gente pode dividir aqui, né? CSS do projeto, se quiser colocar em inglês também, fica à vontade. Eu vou botar aqui JS do projeto e eu tenho font awesome ali, beleza? Aí a gente vai depois criar o HTML numa próxima aula, mas deixa eu só colocar aqui alguma coisa para a gente inicializar esse cara de fato, tá? Para a gente concluir essa nossa primeira aula. Então, coloquei um H1 aqui e eu vou utilizar a extensão de Live Server, tá? Live Server, poder emular esse cara no servidor local. Essa daqui, ó. Só fazer a instalação e depois da instalação tu vem aqui na árvore do projeto, botão direito, Open with Live Server. Automaticamente tu tem esse projeto sendo aberto numa aba do teu navegador. Então, isso aqui vai virar esse cara aqui depois, beleza? Então, galera, agora a gente criou nossa estrutura base, beleza? E aí, nosso próximo passo que eu costumo fazer é criar a estrutura HTML, depois fazer o CSS e depois fazer as funcionalidades de JavaScript. Nem sempre é mais fácil fazer desse jeito, mas vamos tentar e ver como é que segue o desenvolvimento desse projeto, né? O HTML, de fato, a gente vai começar por ele, tá? Então, bora lá, te espero na próxima aula. Então tá, como eu comentei antes, nosso primeiro passo seria interessante que fosse a estrutura HTML, porque a gente já consegue estilizar, prever todos os cenários de otimização de espaço de elemento, de cores, e depois a gente faz as funcionalidades. Assim fica muito mais simples. Então vamos lá. Aqui no meu H1, eu vou criar uma div que eu vou chamar de To-Do Container. Porque como vocês viram lá no projeto base, ele é um retângulo, né? E o fundo tem uma imagem. Então a gente vai colocar esse retângulo no To-Do Container e no body a imagem. Eu vou ter um cabeçalho aqui para o meu To-Do Container e vou colocar um H1 de To-Do avançado, né? Que é o nosso projeto. Depois a gente vai ter um formulário. Vou dar um ID de To-Do Form, que é onde a gente vai adicionar as tarefas que o usuário precisa fazer no dia dele, tá? Não precisa de action, não tem back-end, então a gente pode seguir assim. Vou colocar aqui um parágrafo. Adicione a sua tarefa, 2 pontos. E aqui embaixo vai ter uma div que vai contemplar tanto o input quanto o botão de submit. Aí eu consigo colocar eles lado a lado com o flex, mais simples de posicionar. A gente vai ter aqui um form control, né, uma div com a classe form control, assim que eu vou chamar. Um input do tipo texto e um ID de to-do input. Eu tenho que colocar ID nas coisas aqui para depois poder selecionar no JavaScript, né? É assim que a gente vai se situar em que elemento a gente está acionando algum evento, por exemplo. Eu tenho um placeholder, o que você vai fazer,
né, perguntando para ele poder preencher e saber o que deve preencher ali. E aqui a gente vai ter um button que tem o tipo de submit, ele vai fazer o envio do formulário. Só que aqui, em vez de um texto, a gente tem um ícone, que é um ícone do Font Awesome. Então, aquela biblioteca que a gente instalou na parte passada do nosso projeto. Então, lá no Font Awesome, a gente utiliza sempre a tag i, tá? E algumas classes para formar o ícone. A que eu vou utilizar aqui é fa-team, fa-plus. Então, a gente pode ver aqui no projeto que apareceu um maisinho. Então, se aparecer esse maisinho, quer dizer que tu instalou com sucesso o Font Awesome, beleza? Se não apareceu, sugiro que tu revise o espaço de instalação na parte passada, porque senão tu não vai conseguir criar o projeto corretamente, porque a gente vai utilizar muito ícone aqui, tá? Aí aqui embaixo eu já vou ter um formulário chamado Edit Form, que vai ser o formulário de edição. A gente vai esconder ele depois, mas para essa parte de estilização, é bom que ele esteja exibido para a gente poder ver ele facilmente, né? Não tem que ficar tirando classe, colocando classe de esconder e mostrar toda hora, né? Então assim, deixa a nossa vida mais simples também. Aqui eu vou ter um parágrafo de edit a sua tarefa, e aqui ele vai preencher nesse formulário os dados da tarefa que precisa ser editada. Então eu vou ter input tipo texto, vou ter aqui um ID de edit input. E a gente pode até fazer aquela mesma estratégia de form control, vai ficar mais simples a nossa vida aqui. Então eu vou botar uma div com a classe form control, dentro eu coloco o meu input. Esse não precisa de placeholder porque já vai vir o texto preenchido, né? E aqui eu vou colocar o botão que vai ser do tipo submit. E aqui vai ter o ícone. Esse ícone é diferente, é o fa-solid, fa-check-double. Tá? Essa é a classe para esse ícone aqui. Então a gente tem uma leve diferenciação entre os ícones de adicionar e editar. Isso vai fazer com que o usuário saiba mais fácil que operação ele está fazendo no momento. Depois aqui do formulário, a gente vai ter uma div que vai ser a nossa toolbar. Por que toolbar? Porque a nossa barra de ferramentas. Ela vai ter a pesquisa e vai ter o filtro. A gente vai ter uma div para search com H4 de pesquisar, 2 pontos. E aqui embaixo a gente vai ter um formulário sem nada, sem nem action, nem ID, só com o input. Esse input aqui vai ser utilizado para fazer uma busca nas tarefas. Por isso que ele precisa ter um ID de search input, para a gente poder selecionar ele depois, posteriormente. E vai ter um placeholder de buscar. E aqui eu não tenho submit, porque o usuário vai digitar e já vai sair buscando, certo? Então a gente vai ter um button com a ID de erase button. E esse cara aqui vai servir para quê? Para apagar o que o usuário digitou. Ah, eu quero limpar a busca. Só clica ali e já resolve. Não precisa ficar digitando backspace, tem que limpar o campo manualmente. Dentro eu vou ter um ícone com a classe fa-solid, fa-delete left. Beleza? E aqui, se a gente ver, ó, a gente está formando basicamente o que a gente estava vendo lá no exemplo também. Isso aqui está com cores, posições, mas logo logo a gente chega lá. Então aqui, galera, eu esqueci de um elemento aqui nesse formulário de cima, no Edit Form. Eu vou ter um botão para cancelar a edição, para se o usuário clicou enganado, por exemplo. Então a gente vai colocar um button aqui embaixo, ó, com um ID de cancel edit btn e um texto de cancelar, que é esse botãozinho aqui, ó. A gente vem aqui no to do, clica em editar, a gente pode cancelar. Aí simplesmente ele desfaz o que a gente estava querendo fazer. E o usuário pode voltar para onde estava normalmente. Beleza. Seguindo aqui, depois do search, eu vou ter uma outra div, que agora vai ter um ID de filter, que é o nosso filtro. E aqui a gente vai ter um H4, filtrar 2 pontos. E aqui a gente vai ter um select com filter-select com ID. E eu tenho as minhas opções, né? O usuário vai selecionar uma opção e automaticamente ele já filtra. A gente tem uma option com value de all, que seria todos, tá? E aqui eu vou ter mais duas. A gente pode estar colocando mais duas opções aqui. Aí essa aqui vai ser done, então são os to-dos feitos, né? As tarefas feitas. E aqui eu posso botar to-do, que são as tarefas a fazer. Eu boto a fazer. E pronto. Nosso select de filtro também está pronto aqui, ó. Beleza? Por último, galera, o que eu vou fazer aqui? Depois dessa div, mas ainda dentro da div de to-do container, que é a nossa div que abriga tudo, eu vou criar mais uma div com a ID to-do list. E aqui é onde vai ficar as tarefas. Eu vou colocar duas só para servir de nosso template, para a gente conseguir estilizar a tarefa e depois
a gente apaga ou comenta, porque não vai precisar mais, né? Que ele vai criar com o JavaScript. Eu vou ter uma classe, uma div com classe todo, um H3, estou fazendo alguma coisa, é o nosso texto. Depois eu tenho vários botões que são as ações. Então a gente vai ter um button, uma classe de finish to do. E por que aqui agora começa a ser classe em vez de ID? Porque aqui eu vou ter que trabalhar com vários elementos que possuem vários botões iguais, que fazem a mesma coisa, só que para to-dos diferentes. Então eu não posso mais usar ID, porque o ID tem que ser único, tá? Aqui dentro desse botão vai ter uma classe, um ícone com classe de FA solid, FA check. Opa. E eu posso copiar esses dois caras, esse cara mais duas vezes e só mudar as classes. Então a primeira classe vai ser edit to do, em vez de ser FA check vai ser FA pen, né, canetinha. E aqui vai ser o remove to do, vai ser o FA x mark. E assim, ó, posso até copiar esse cara mais uma vez, só pra gente ver. Aqui, estudar JavaScript, né? Beleza. Aí aqui eu vou ter dois exemplos de tarefa, como elas vão ficar na sua versão final. Aí, consequentemente, eu já estilizo agora, não preciso mais perder tempo com isso depois. Eu termino o meu layout primeiro. Então, são formas de construir o projeto e tu vai poder escolher qual é a melhor, a que se adequa à tua forma de desenvolver. Mas essa aqui é interessante porque a gente vai resolvendo problemas inteiros de uma vez só. Por exemplo, aqui eu nunca mais vou precisar voltar no HTML, só se eu precisar olhar alguma coisa, mas digitar não, tá bom? Então fechamos aqui, bora agora para a parte de CSS, dar uma cara para esse to-do. Agora, bora para o nosso CSS então. Bom, CSS desse projeto não é tão complexo, ele é um pouco trabalhoso porque a gente tem vários elementos envolvidos, né? Mas a gente dá conta. Então a gente vai vir aqui e vai determinar alguns comentários que eles vão dividir algumas regiões do nosso site. Então vamos dizer que esse CSS aqui é para a parte geral dele, tá? Então aqui o que eu vou colocar? Vou tirar toda a padding, toda a margem. Eu vou definir uma fonte para o meu projeto, que vai ser Helvética nesse caso aqui. Vou colocar uma cor de 333, padrão, um cinza escuro, quase preto. E vou dizer que o box sizing é border box, para os inputs não passarem a largura máxima dos seus elementos pais, tá? E aqui eu fiz um reset, beleza? Basicamente foi isso que eu fiz. No corpo do projeto, eu vou colocar aquela minha imagem de background image, que está numa pasta atrás, img, pg.jpg, né? A gente vai ter uma posição para ela de center, para eu posicionar essa imagem aqui no centro da minha tela, ok? Porque ela é uma imagem grande, então quando eu posiciono, consigo mostrar mais ela. E vou dar um background size de cover. Então se tiver telas que a imagem é muito grande, não vai mostrar quase nada. Então com cover, ela se adapta à tela do usuário. Consequentemente tem esse resultado aqui. Então, a gente tem o nosso to-do aqui, beleza? E aqui a gente tem também a ausência das margens, os paddings, que foi feito o reset, tá? Certo. Agora, eu vou pegar o botão e vou estilizar todos os botões que eu tenho nesse projeto aqui. Porque o botão, o padrão do HTML, ele é bem feio aqui, né? Não tá exatamente como a gente vai usar no projeto. A gente vai dar um background color de FD, quase um branco. Uma cor de 102, F5E. A gente vai ter uma borda com essa mesma cor, tá? Eu vou ter aqui um padding de ponto 3 rain e ponto 6 rain. Rain, ele se adapta à unidade de medida do root element. A gente não definiu, né? A gente não colocou nada aqui no HTML. Vai ser 16 pixels, né? Então o layout fica mais previsível para adicionar responsividade. A fonte vai ser de 1 rain. A gente tem font size por causa dos ícones, né? Eles aumentam em função disso. Cursor pointer para mostrar a mãozinha quando ficar por cima do botão. Vou colocar um display de flex com justify contents center. Align items center para centralizar o ícone no botão.
E por último, a transição de 0,4 segundos, que é para o nosso hover depois. Se a gente dar uma olhada lá, a gente vai ter os botões já modificados, né? Já estão com um estilo um pouco melhor. Continuando neles aqui, eu vou colocar um hover, que vai mudar a cor de fundo para aquele nosso azul ali. E esse mesmo hover, só que em outra regra, vai afetar o i, que é o ícone dentro. E vai colocar a cor do ícone como branca, tá? Então, basicamente eu vou deixar ao contrário do que já está hoje. Vocês podem ver aqui, eu tenho as modificações dos botões, né? Então, eu posso colocar agora a cor do próprio botão, né? Aliás, do ícone do botão. Então, button I. Vou colocar aqui como color 102 F5E, que é a cor azul que a gente está utilizando. E vou deixar em negrito, tá? Então, o que acontece aqui agora é que todos os botões já têm as cores deles, tá? Menos esse cancelar aqui que está certo, mas os outros já estão certo, fazendo contraste depois do hover. Para esse aqui ajeitar, é só a gente colocar aqui no hover do botão que a cor dele também vai ser branca. E a gente ajeita também o cancelar, tá? E para finalizar, galera, aqui no ícone, eu vou ter um problema depois futuramente. Se eu clico no botão, o evento vai ser disparado, tá? Mas se eu clicar no ícone, não. Porque o ícone está acima do botão. Eu tenho uma maneira bem fácil de resolver isso. É só desabilitar os eventos de clique no ícone. Posso fazer isso com pointer events como none. E aí, clicando no ícone, é como se o usuário tivesse clicado no botão, tá? Eu vou colocar mais alguma coisa no input e no select. Basicamente um padding para gerar um espaçamento interno neles, tá? Porque eles estão com as letras muito coladas nos cantos. Então assim a gente dá esse espaçamento e fica uma visibilidade melhor desses elementos, tá? E aqui a gente finaliza, né, os estilos gerais. Depois, nesse nosso formulário aqui de editar, a gente vai ter uma classe chamada hide. Vai ser para esconder as coisas. E eu já posso utilizar ela aqui. Vai ser basicamente um display de none. Agora vocês vão ver que nosso formulário de edição some. Mas a gente vai trabalhar sem essa classe por enquanto. A gente só deixou ela pronta ali para utilizar posteriormente. Agora vamos fazer o to-do header, que é o cabeçalho do to-do. Aqui a gente vai utilizar primeiro o container, né, que é aquele elemento externo que abraça todo o to-do. Vou colocar uma largura máxima de 450 pixels. Uma margem de trace brain do topo e automática dos lados 0. Isso faz com que a gente limite a largura do to-do e centralize ele na tela, tá? Com as margens automáticas. Vou colocar a cor de fundo de FD, FD, FD para dar o contraste com a imagem. E um padding de 1.5 rain para tirar os elementos da extremidade. Além disso, eu vou botar uma border radius de 15 pixels. Então assim a gente cria esse container, né, que tem o to-do. Aqui a gente pode até deixar essa margem de baixo aqui. Vamos ver se tirar esse zero aqui fica melhor. Ele não fica colado no fundo, ó. É melhor deixar aquela margem ali, tá? Continuando, agora sim a gente vai para o nosso header. E nele a gente vai fazer o seguinte, a gente vai alinhar o texto ao centro. A gente vai colocar um padding que vai estar nas laterais e embaixo. Então em cima eu não quero. 0, 1, 1, rain. E também uma borda embaixo dele de 1 pixel solid CCC. Assim, a gente finaliza essa parte de cabeçalho aqui, nosso to-do. E agora basicamente faltam os formulários, os filtros e a lista, né? Então vamos lá. O formulário, vou fazer o seguinte. Eu vou editar os dois juntos, o to-do form e o edit form. O que eu quero aqui? Vou adicionar um padding para espaçar eles dos cantos. Uma borda embaixo de 1 pixel solid CCC para dividir dos demais elementos. A gente vai ter um parágrafo, o estilo no parágrafo deles também, tá? Vai ser uma margem bottom de meio rain para afastar do formulário e uma fonte weight bold para deixar em negrito esses dois caras aqui.
O que eu preciso mais nesses caras? Form Control é a div que abraça os inputs, um display de flex. Assim eu deixo um input ou os inputs ao lado dos botões. Depois a gente vai trabalhar no input, que eu quero aqui. Vou colocar uma margem na direita de 0.3 Rain, para afastar ele do input. Ó, eu queria esse mini espaçamento aqui, tá? Mas eles já estão lado a lado por causa do flex. E ainda, vou pegar o Cancel Edit BTN, que é o nosso botão de edição, cancela a edição, e vai ter uma margem top de 1 Rain, para afastar do formulário, e vamos ver como é que fica. Ó, aí a gente já tem essa parte finalizada aqui de cima, né? Então falta agora o filtro e as listas, né? Esses caras a gente faz na próxima aula para a gente dividir um pouco o CSS, não ficar tão pesado. Bora lá. Então, galera, o nosso objetivo agora é finalizar todo o CSS desse to-do, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, vamos primeiro fazer a toolbar, né? To-do, toolbar. Então, essa barra de ferramentas é o filtro e também a pesquisa. Aqui a gente vai ter um padding de um Rain, que vai fazer o espaçamento interno, uma borda embaixo de um pixel solid CCC, é um padrão que a gente está fazendo no layout, e um display de flex, porque eu quero que tanto o formulário de pesquisa quanto de filtro fiquem um lado do outro. No H4 que a gente tem dentro dessas divs, eu vou colocar uma margem bottom de meio Rain para afastar dos formulários. E aqui eu vou começar a fazer o search. No nosso search, a gente vai ter uma borda na direita e um pixel solid DDD que vai dividir os dois elementos, um padding right de um Rain e uma margem right de um Rain para afastar de fato os elementos. A busca vai ser um pouquinho maior, então a gente vai ter uma largura de 65%. Dentro dela também quero que os itens fiquem em flex. A gente vai ter uma flex direction de column aqui dentro. Então olha só como é que tá. A gente está trabalhando agora nesse cara da esquerda aqui. Mas vocês veem, né, que eles estão já um ao lado do outro. E depois a gente vai finalizar o layout dos dois juntos, tá? Então, aqui agora, no nosso search, vou colocar no form um display de flex para ficar o botão do lado do formulário ou do input de busca. No input de search, a gente vai ter uma largura de 100%, então ele vai preencher o máximo possível, e uma margem right de 3 Rain para poder afastar do botão que apaga, né? Esse botão aqui, tá? A gente já está posicionando eles corretamente. E o Flex Direction, né, se vocês estiverem se perguntando que está column aqui, é porque o pesquisar fica em cima e o formulário fica embaixo, tá? Agora vamos fazer esse filtro. O filtro, bem simples. A gente vai estipular uma largura de 35% para ele, um display de flex, um Flex Direction de column também, para poder deixar o texto em cima e o select embaixo. E lá no select, vocês vão ver que ele não fica na largura toda que eu tenho disponível aqui. Eu vou colocar um flex 1 e ele vai crescer automaticamente até o fim da área que eu tenho disponível, tá? Então assim termina a nossa parte de toolbar aqui também. Como esse formulário aqui já está pronto, eu posso colocar a classe de hide lá já. Eu não vou mais querer ele sendo exibido no meu layout, né? Ele só é exibido quando a tarefa precisa ser editada. Para fechar, a gente vai fazer a lista de to-do list. Então é por isso que a gente adicionou aqueles elementos como template. Então, no to-do, que é o item individual, eu vou ter um display de flex. Eu vou ter um justify content space around. Então, a gente vai ter de um lado o título, dos outros lados os botões, né? Eles vão ficar espaçados igualmente. E tem esse efeito aqui por enquanto. Aí eu vou colocar uma line items de center para centralizar os itens na vertical, um padding de um Rain no total. Aí ele ganha um espaçamento interno também. A gente vai ter aqui uma borda embaixo para dividir cada um dos to-dos com DDD de cor e uma transição aqui de 0.3 segundos, tá? Porque quando completar a tarefa vai ativar essa transição e a animação fica mais suave.
No H3, a gente vai ter um flex de 1, então ele vai ocupar toda a largura possível e deixar só espacinho para os botões. Uma font size de 0.9 rem, tá? Então olha só, ele jogou os botões para lá agora. Então é isso que a gente queria. E aqui nos botões de To Do, a gente vai ter uma margem left de 0.4 rem, para afastar os botões uns dos outros. Continuando ali, eu vou querer fazer duas coisas agora. Aliás, uma. Quero já fazer o estilo do To Do quando ele está pronto. Então ele vai ter uma classe de Done depois que estiver pronto, tá? A gente adiciona aqui só em um para a gente ver. Quando tiver essa classe, eu quero que a cor de fundo seja 39, 51, 69. E que o H3 tenha a cor branca. Ele vai ter o Text Decoration de Line Through, que é quando uma linha passa pelo texto. E ele vai ficar em itálico também, Font Style Tag. E aí a gente tem esse resultado aqui, ó. Essa tarefa está pronta, essa não está. Então, a gente tem o nosso sistema todo desenhado aqui já. Agora, nos resta fazer as funcionalidades de JavaScript. A gente vai começar lá pela seleção de elementos, adicionar os eventos, criar as funções. E é isso que a gente vai fazer a partir da próxima aula. Então, galera, agora a gente vai começar aí o JavaScript do nosso projeto, beleza? Então, a gente tem várias ações aqui para fazer, né? A gente pode até dividir isso em 3 partes. Seleção de elementos, as funções e os eventos, tá? Os eventos poderiam fazer tudo, né? A gente não precisaria das funções. Por exemplo, eu clico num formulário e eu já adiciono To Do, mas como algumas ações vão se repetir algumas vezes, e a gente pode também utilizar as funções para abstrair um pouco os conceitos, eu vou ter funções para separar os eventos que ficarem muito grandes e também tudo que se repetir algumas vezes, tá? Então aqui vamos começar nessa aula selecionando todos os elementos, tá? Então a gente vai ter o Document Query Selector, né? E eu vou selecionar o To Do Form. Então esse aqui é o formulário, o primeiro elemento que a gente precisa selecionar. O VS Code a gente pode pegar aqui com Shift Alt para baixo, para baixo, para baixo, para baixo e criar várias variáveis que a gente vai estar trabalhando também em outros recursos, tá? A gente não precisa ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V. Aí a gente vai mapear o To Do Input aqui, que é o input que adiciona tarefas. Depois a gente vai mapear To Do List, que é onde a gente vai incluir as novas tarefas. Depois a gente vai mapear o Edit Form, que é o formulário de edição. Então vai ser o Edit-Form. Depois a gente vai mapear o Edit Input, que é o campo de edição. Então aqui vai ser Edit-Input. E a gente também tem aqui o Cancel Edit BTN, porque a gente pode poder cancelar a edição também, né? Então a gente tem essas ações aqui e com esses elementos a gente já consegue fazer todas as funcionalidades essenciais do To Do, tá? Depois a gente volta aqui e adiciona os demais. O que a gente vai fazer também agora? Bom, eu vou criar um evento já. A gente já pode começar nessa aula criando nosso primeiro evento. Vou criar no formulário, To Do Form, Add Event Listener. A gente vai chamar de um evento de submit, então quando enviar o formulário. E aqui eu vou ter uma função anônima que vai dizer o que eu vou fazer com esse evento. Então a gente vai ter um prevent default, que vai fazer com que o formulário não seja enviado quando pressionar no botão, ok? E aqui a gente já pode testar alguma coisa, né? Enviou form. Então como a gente quer trabalhar com front-end, a gente não quer enviar o formulário para o back-end, então a gente dá um prevent default. Voltando para o projeto ali, selecionar os elementos aqui. E aqui, galera, se vocês verem, eu já consigo enviar o formulário aqui sem recarregar a página. Então, fizemos algo já positivo aí em prol do nosso projeto. Agora, eu vou pegar o valor do input que o usuário digita ali para poder criar a tarefa nova, né? Então, eu vou criar o To Do Input Value. Eu selecionei o input, acessando a propriedade value dele eu tenho o valor. Armazeno uma variável, aí eu faço uma mini validação para garantir que o usuário não crie tarefas sem título, né? E depois eu vou agora salvar o To Do. Vamos ver se aqui a gente já tem o valor dele. Console log input value.
Então eu vou lá, teste, e olha só, deu certo. Beleza, galera? Então a gente já teve um progresso bem legal nessa aula aqui, que foi de fazer essas partes iniciais do script. E agora na próxima, a gente começa ou a gente, melhor, vai fazer o evento de adicionar a tarefa na listinha aqui. Bora lá. Então beleza, bora agora criar a funcionalidade de salvar tarefa. A gente já tem o valor mapeado aqui, então eu vou criar uma função para isso. E aqui eu só envio o input value. Eu vou criar uma função porque futuramente essa questão de salvar o to-do vai servir para outras coisas, vocês vão ver, tá? Vou botar aqui, ó, const save to do. Eu estou esperando um texto, né? Que é o texto da tarefa, o título. Então aqui, galera, eu vou ter que criar esse esqueleto aqui, esse template, pelo JavaScript, tá? Então a gente vai fazer isso tudo de forma programática, digamos assim. Então aqui eu vou criar a minha div geral, que vai ser um document, create element. E a gente vai criar uma div. Nessa div aqui a gente tem que colocar a classe todo. Então a gente acessa a propriedade classList e utiliza o método add. A gente adiciona em string uma classe. Então aqui a gente está criando aquela div externa, né? Essa div aqui. Engloba tudo. Agora eu preciso criar o meu título. Então const todo title igual a document.createElement h3, né? É um h3 ali. Como é que eu vou inserir o texto nesse elemento que eu criei? Eu vou acessar a propriedade innerText e vou dizer que é igual a text, que é o texto que eu recebo da função e é o que vem aqui pelo valor do input. Depois eu tenho que colocar nesse meu to-do o meu h3. Então é to-do append child h3. Opa, to-do title, né? Então se vocês verem aqui, ó, vou dar um console log no meu to-do nesse ponto aqui, a gente vai ver que ele está criando o elemento, né? Ó, tem uma div com um h3. Então é exatamente o que a gente precisa. A gente precisa criar todo aquele template por meio de JavaScript. Uma vez criado, não precisa mais fazer nada, né? Só reutilizar a função. Então os próximos elementos são os botões. Então eu vou criar o done.btn, que vai ser um document create elements. E ele é um botão, então é um button. Eu preciso de uma classe nele, que é aquela classe de finalizar a tarefa, né? Então done.btn.classlist.add e a classe vai ser finish to do. Aí agora que eu tenho a classe, eu preciso colocar o ícone dentro dele. Então, como que eu vou colocar o ícone? Não é mais com o inner text, agora é com o inner HTML, inner HTML, que eu vou colocar em forma de texto uma tag, que é esse i aqui, o ícone, dentro do meu botão, tá? Então aqui eu tenho que circular com aspas simples, né? Porque já tem aspas duplas dentro. Beleza. Agora o botão está pronto. Tem que colocar ele no to-do. To-do append child done.btn. Tem o primeiro. Agora a gente vai copiar duas vezes isso aqui para criar os próximos botões. Então vou mudar tudo que está escrito como done.btn aqui para edit.btn, né? Que é o botão de edição. É um botão, então cria o botão. A classe não é finish to do, é edit to do. E o ícone não é FA-check, é FA-pen. E eu coloco o botão dentro do to do. Isso aqui não precisa mudar. Beleza? Mais um criado. Agora a gente vai aqui para o último. E aqui vai ser o de deletar. Então vai ser delete btn. Ah, como é que eu selecionei todas? 2 cliques, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, tá? Aqui não é finish to do, é remove to do. Remove. Aqui o ícone não é FA-check, é FA-X-mark. Então, coloquei o próximo botão ali. E agora? Agora, a gente vai pegar a lista, to-do list, e vai dar uma append child em to-do. Então, eu vou colocar o to-do na lista geral. O que é a lista geral? É essa div aqui, tá? Então, agora, a gente pode testar. Ó, teste. Colocou o to-do lá. Teste 2. Mais um to-do ali. Show, tá funcionando. O que eu posso melhorar aqui? É limpar esse valor quando o usuário terminar de digitar. Então aqui, opa, aqui mesmo, eu vou colocar assim, ó, to-do input, ponto .value igual a vazio, né? String vazia. E aí, ele cria e apaga o texto. Já posso adicionar a próxima. Beleza? Poderia até já focar ali de novo, né? Vamos lá de novo. To-do input, método focus.
Vamos ver aqui. Teste. Ó, já focou ali. E assim segue, né? Porque geralmente a gente adiciona várias tarefas que a gente vai fazer no dia, por exemplo, né? Então, galera, finalizamos a ação de adicionar o to-do, beleza? Agora, vamos trabalhar em outro evento. Vamos começar a trabalhar no clique dos botões, né? Para a gente completar a tarefa, para editar, para excluir. E assim a gente vai progredir no nosso projeto. Então, bora para a próxima aula. Então, bora lá, galera. O que acontece agora? A gente vai criar mais um evento. Como agora o evento é mais brando, a gente estava clicando em botões ou formulários específicos, agora a gente vai precisar identificar o clique em qualquer um desses botões, em vários to-dos. Então, nessa questão, né, como tem elementos que são adicionados dinamicamente, o mais simples a se fazer, né, e efetivo seria adicionar o evento no documento todo. O evento de clique, onde dentro desse evento eu consigo identificar o elemento que foi clicado e com base em ele ser o elemento que eu quero, eu executo algum evento. Então, eu vou pegar esse elemento que foi clicado, targetL igual e.target. Então, agora eu sei qual que é o elemento, tá? E aí, eu consigo fazer um if, por exemplo, aqui, e checar se o targetL na class list, ele tem uma classe que contém, né? Contains uma classe com o nome de finish-to-do. E agora eu consigo saber, né? Qual to-do que foi clicado e qual botão que foi clicado. Então, eu estou mapeando esse botão aqui, ó. Tá vendo? Tanto faz o to-do, mas eu estou vendo esses botões por enquanto. A gente vai fazer isso para todos eles. Outra coisa que é importante é que as coisas aqui nesse evento são aplicadas no elemento pai. Então, eu preciso desse cara também. Aqui, ó, parent element igual a targetL.closest div. Então, o que eu fiz aqui? Eu selecionei a div mais próxima, o elemento pi div mais próximo. Se a gente olhar a hierarquia aqui, eu estou no botão clique. Qual que é o div mais próximo? O to-do. Então, é exatamente isso que eu quero. E aí, tendo esse elemento pi aqui, eu já consigo fazer alguma ação. Por exemplo, parent.l.classlist.add done. Então, aqui eu estou adicionando a classe done para os to-dos que eu clico ali na setinha, né? Ó, beleza. Mas aqui tem um problema. Se eu clicar aqui, ele vai continuar adicionando classe done, né? Porque o botão, né, ele não está fazendo o inverso. Ele não está tirando a classe done, porque às vezes eu quero completar, mas eu também posso descompletar, porque se eu cliquei enganado ali, né, eu quero desfazer a ação. Então, em vez de add, aqui a gente vai usar toggle, tá? Isso aqui vai fazer a troca. Então, se ele tem a classe, ele tira. Se ele não tem, ele coloca. E assim, a gente conclui essa ação, tá? Seguindo essa mesma ideia, a gente agora vai para a edição. Então, target element.classlist contains, e aqui vai ser o edit to do, né? Mas vamos fazer primeiro o remove to do, que é mais simples, tá? O edit eu acho que a gente precisa de uma aula toda porque tem muitas ações. Então, beleza. Aqui eu estou identificando o botão de remoção. E quem a gente precisa remover, né? O elemento pi. Então, parent.l.remove. E assim, galera, eu tenho aqui agora, ó, a possibilidade de excluir tarefas também. Então, a gente já tem duas ações. Completar e descompletar e excluir, tá? Agora, a gente vai fazer a edição, né? Então, a gente pode copiar aqui. E, em vez de remove to do, eu vou identificar a classe edit to do. Então, tá aqui, ó, editou. Vamos ver aqui. Ó. Editou. Então já está mapeando o clique aqui. Beleza, galera. Agora, vamos separar essa aula em mais uma para que a gente possa resolver o edit numa aula só, porque são algumas ações aí que a gente tem que fazer para a edição ser concluída. Bora lá. Então, galera, para fazer a edição, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é esconder esse formulário e mostrar o de edição, tá? Então, eu vou criar uma função para isso. Eu posso utilizar em outras situações também. Vou chamar de toggle forms. Então, é a primeira coisa que acontece quando alguém clica nessa opção de edição, tá? O que vai ter a toggle forms?
ela vai esconder um formulário e mostrar outro. Então, eu vou criar aqui, ó, const toggle forms vai ser igual a função arrow function, que vai pegar o edit form e vai pegar a class list dela e vai dar um toggle em hide. Então, se estiver sendo exibido, esconde. Se estiver escondido, exibe. A mesma coisa, a gente vai fazer isso no nosso to-do form, que eu quero quando um apareça, o outro seja escondido. A gente pode fazer isso também na lista de tarefas, galera, para a gente não confundir o usuário com muitas opções. Então, quando ele clica em editar, ele só vai ver a edição. Olha só, aqui para editar, só aparece edição, fica bem mais limpo o que eu posso fazer aqui, certo? Então tá. Uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer aqui não é editar, é cancelar a edição, que esse evento aqui também é bem simples. A gente só precisa clicar aqui e voltar ao normal. Então a gente volta aqui nos eventos, a gente adiciona um evento para o cancel edit btn. Add event listener, de clique. Aí eu vou colocar um prevent default para ele não enviar o formulário, porque ele é um botão também. Ele vai acabar tentando enviar, né? Então dá isso aqui para não prosseguir com o formulário. E aí eu vou simplesmente utilizar o toggle forms de novo, né? Então minha função vai evitar a repetição. Ó, então eu edito, cancelo a edição. Beleza. Agora vamos voltar ali para a edição, né? O que acontece? Eu vou precisar mapear na edição tanto o título do input, como também o valor da edição depois, tá? E para isso, porque eu não tenho nenhum ID, né? Isso aqui é bem interessante desse projeto. A gente não tem nenhum ID para saber qual item eu estou editando. Então vai ser com base no título, tá? Então como é que a gente vai pegar o título desse cara aqui? Bem simples. A gente vai criar aqui um let, tá? Chamado toDoTitle. E eu vou utilizar esse título depois em outras funcionalidades, porque é a mesma coisa, né? Eu preciso do título para fazer algumas ações. Porém, como esse evento aqui está sendo criado qualquer elemento, nem todo elemento que eu clicar tem um título. Então, se a gente selecionar diretamente, como a gente selecionou aqui, né? Ele vai dar um erro, porque ele não vai conseguir achar exatamente o que eu quero. Então, a gente vai ter que fazer uma pequena checagem aqui. Se o parent element existe, né? Porque também isso pode ser um problema. Não existia um elemento pi, então não vai ter um título logo, né? E se o parent element contiver, né? Car selector, um H3. Esses são os pré-requisitos para eu ter um título. Então daí depois eu posso dizer que o toDoTitle é igual ao parent element.carSelector h3.innerText. E aqui é um adendo, né? Ah, porque eu criei o let aqui e não aqui? Porque o let tem escopo de bloco. Então, daquele jeito ali, eu estou meio que deixando ele um nível acima global no meu evento. Então eu posso criar aqui, modificar aqui e utilizar aqui dentro. Se eu criasse aqui dentro não seria a mesma coisa, tá? Então, com esse título em mãos, outra coisa que eu vou precisar, tá? Parece que a gente vai votar, né? Título em mãos. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que salvar, de alguma forma, o título antigo, beleza? Então, o que é o título antigo? É o que está digitado no nosso texto, né? Basicamente esse toDoTitle. Porém, eu preciso dessa referência numa variável para depois reutilizar em outros métodos, não aqui, tá? Então, eu vou usar essa estratégia também do global. Criar aqui, ó, um let old input value. E aqui eu só vou inicializar. E lá dentro da minha função eu vou utilizar. Então, aqui onde a gente tem esse toggle forms, eu vou dizer o seguinte: o edit input value, então já estou mudando o valor do campo de edit lá do próximo formulário, vai ser igual ao toDoTitle, e o old input value vai ser igual ao toDoTitle. Então, a gente faz duas coisas aqui. Primeiramente, eu mudo o valor do input, porque é uma edição, então eu tenho que vir com o valor já preenchido, pré-preenchido, né? E eu mapeio esse valor, salvo ele na memória. É como se a gente estivesse salvando o valor anterior lá no banco de dados para depois consultar. A gente está salvando essa variável aqui para eu poder depois identificar qual to-do que é e fazer a alteração, tá?
Então, agora, se a gente for ver aqui, a gente já está preenchendo o formulário, já está podendo cancelar, né? Beleza. Então, a nossa próxima etapa aqui também é simples, né? A gente precisa fazer o quê? O clique aqui, né? Submeter esse formulário. Então, a gente tem mais um evento sendo criado. Aqui embaixo. Ele vai ser o Edit Form, Add Event Listener, vai ser um Submit. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um Prevent Default. A gente vai pegar o valor desse input. E esse aqui é o valor novo, né? Porque o usuário editou em algum momento esse valor. Então a gente está pegando o valor para saber qual... Para saber não. Para a gente poder trocar o valor dos inputs da nossa lista, né? O que foi editado. Então a gente vai fazer novamente uma checagem aqui. E se estiver vazio, eu simplesmente vou cancelar a edição. E aqui eu vou atualizar, tá? Antes de atualizar, ou melhor, depois, né? Eu já vou dar um Toggle Forms. Como as ações ocorrem aqui instantaneamente, porque a gente está falando de front-end, né? Não tem problema eu esperar o evento para executar o Toggle Forms. Já vai ficar tudo pronto no mesmo clique, né? Então, eu já posso encadear o evento ali de voltar ao normal aqui no final. Nesse cara aqui, eu vou criar uma função, update to do, que vai ser um edit input value, né? Vai mandar o valor do input. Então aqui, ele já tá parando o formulário e está mandando a função de alteração ser executada e está voltando ao normal, tá? O que eu preciso fazer? Criar essa função. Essa função aqui também vai esperar algum valor, né? Pode ser um texto, que é o valor to do, ou a gente pode estar nomeando da mesma forma que a gente nomeou a nossa variável, né? Aí vai de vocês. Se quiserem colocar edit input value, né? Mas para mim text já está tranquilo, tá? Então o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que selecionar todos os to-dos. Então document, char selector, all to-do, tá? Então eu tenho uma array de to-dos aqui. E agora eu vou percorrer eles, vou identificar qual que eu quero e vou editar. Essa ação de selecionar to-do, a gente vai fazer isso diversas vezes, tá? E por que a gente não seleciona lá no começo? Porque os elementos podem ter sofrido alteração ao longo do programa e a variável não vai se atualizar. Então a gente seleciona aqui de novo para garantir que a gente pegou os últimos to-dos, tá? Então a gente vai dar um for each aqui no to-do, né? A gente vai chamar cada to-do de to-do e a gente vai pegar o título dele com o meu Keyword Selector, né? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o título do to-do atual que eu estou mapeando, né? Que eu estou fazendo for each. E eu vou fazer uma checagem. Se o to-do title ponto inner text, mais uma vez, eu tenho que pegar o inner text aqui. Se eu pegar aqui, pode ser que não funcione, tá? A gente sempre seleciona o elemento e depois a gente seleciona a propriedade que a gente quer. Eu vou verificar se esse título é igual o old input value. Ou seja, eu estou comparando o título da minha iteração atual se é igual àquele valor que eu salvei na memória. Se for igual, é o mesmo to-do. O que eu quero fazer? Eu vou fazer que o inner text desse cara vai ser igual ao text que foi enviado pelo parâmetro, tá? Então, basicamente, encontrei o to-do certo e alterei o seu texto. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, vamos lá. Vamos ver se deu certo. Vou adicionar um novo to-do aqui. Vou editar. E arrumar o título. E agora eu dou um OK aqui. Ó, ele não alterou. Deu algum erro. Beleza. Vamos ver aqui. Ele está dizendo que as propriedades de of undefined setting value. Então tem algum problema aqui na linha 91. Vamos lá ver. Linha 91. Então, ó, tem algum erro nessa linha 91 aqui. E óbvio, né? Esse cara aqui é uma variável, não é um objeto, então ele não tem value. É só tirar isso aqui, porque eu só preciso mapear o valor lá, né? Não é que nem esse cara aqui que é o input. Então vamos lá ver. Vou editar alguma aqui. E acho que não editou, galera. Deixa eu ver aqui. É, não editou. Então, vamos ver se tem algum problema em outro lugar, porque ele não deu erro nenhum ali. Função de edição. Todos. Quero selector all to do. Aqui, galera, eu não coloquei a classe, ó. É ponto to do, né? É uma classe que a gente está selecionando. Agora deve dar. Vamos ver. Ó, adicionei e
Editei. Fechou. Editamos. Olha só. Apareceu até os logs ali. Então, fechou, galera. A gente tem a edição pronta também. Concluímos aí mais uma etapa do nosso projeto. Então, o que aconteceu aqui? A gente tem agora pronto o to-do tradicional. Eu adiciono uma tarefa, eu posso descompletar, completar, eu posso excluir a tarefa, eu posso editar, né? Eu posso cancelar a edição. Esse aqui, ou melhor, essa aplicação aqui é a que tu encontra na maioria dos tutoriais de internet, né? Vai até esse ponto. Agora, a proposta é fazer a parte avançada, que é o quê? A gente vai fazer a busca, a gente vai fazer o filtro, a gente vai salvar, ou melhor, gerenciar os dados também pela local storage, que esse é o principal propósito do projeto, para vocês aprenderem a fundo, trabalhar com HTML, CSS, JavaScript e eventos de DOM, beleza? Então, bora lá na próxima aula começar essas novas funcionalidades. Então, galera, chegamos ao fim do nosso projeto To-Do convencional, onde a gente aprendeu a criar todas as funcionalidades base dele, né, que é a criação da tarefa, a mudança de status para pronto e quando não está pronta, remover, editar, que é bastante coisa aí no mundo da programação. Essas funções são utilizadas em vários softwares, então é fundamental tu aprender isso como desenvolvedor. Quero reforçar que lá na comunidade, esse projeto que tu criou tem mais aulas ainda para a gente fazer as outras funcionalidades que ainda restam, galera. A busca, o filtro e também a parte de local storage, que são funções complementares que eu considero avançadas. E é super interessante estudar porque tu vai ver o que é feito no mundo real com JavaScript puro. Essas funcionalidades são muito utilizadas em frameworks como React, Vue e Angular. Então, esse projeto é uma grande base para tu que dá esse próximo passo e aprender esses frameworks mais avançados, digamos assim, beleza? Então, meu convite de novo para a comunidade, dá uma olhada no link aqui na descrição, que vai te levar à página de apresentação da comunidade. Lá tu pode conferir os planos que a gente tem e também todas as vantagens que tu ganha ao aderir, ao entrar na comunidade, beleza? Então, por hoje é isso, espero todos vocês lá na comunidade e também no próximo vídeo aqui pelo canal. Valeu!